Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão firmes, fortes? Hoje a gente começa mais uma jornada, agora aqui na carta a Timóteo. Nós vamos estudar a primeira e segunda Timóteo. Começamos aqui com 1 Timóteo, né? E você que está nova provavelmente deve estar se perguntando quem foi Timóteo, por que Paulo escreve essa carta, quem era esse moço, né? Da onde, quando, como, por quê? Calma, muita calma nessa hora. Vamos falar um pouquinho aqui. Hoje a gente vai estudar o capítulo 1, mais um pouquinho sobre a introdução para a gente saber quem era esse moço. Agora, né, nós saímos de cartas direcionadas às igrejas, né? A gente estudou Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. E agora, antes disso, tivemos Romanos, Coríntios. A gente está vendo cartas direcionadas a pessoas. E Paulo vai escrever essa carta a esse moço, a esse homem, né, chamado Timóteo. Quem era Timóteo, então? Para a gente ter mais ou menos uma ideia por que Paulo estava escrevendo e quem era essa pessoa a quem essa carta estava sendo direcionada. Timóteo, né, vocês vão se lembrar que a gente já ouviu falar nesse nome algumas vezes. Nós vamos conhecer Timóteo primeiramente ali no capítulo 16 de Atos. A gente sabe que ele era um jovem, filho de mãe judia e de pai grego. Não sabemos a idade certa, né? Mas sabe que ele era um jovem, com certeza abaixo de 25 anos, porque senão ele era contado, ele seria chamado de homem, mas ele não era. Então ele era um jovem, talvez 18, talvez 20, não sabemos. Mas Timóteo, a gente vê ali no capítulo 16 de Atos que Paulo, né, ele está em Listra. Então provavelmente Timóteo ou era originário de Listra ou de Derbe, que era uma cidade ali, elas eram circunvizinhas, bem pertinho. Provavelmente a mãe e a avó de Timóteo, elas se converteram na primeira viagem missionária de Paulo. Quando Paulo está fazendo referência a Timóteo, ali em Atos 16, isso é na segunda viagem. Então, provavelmente mãe e avó se convertem. Quando Paulo volta, tempos depois, na sua segunda viagem missionária, ele encontra o filho, né, de Eunice. Mas aqui na frente, em 1 Timóteo, a gente vai ver o nome da mãe de Paulo. Ixi, agora eu me confundi, não sei se é 1º ou 2º Timóteo, mas a gente vai ver eventualmente. Mas, então, tinha esse jovem. E uma coisa que a gente percebe é que ele era uma pessoa muito querida ali naquela região, ele dava bom testemunho. As pessoas que falavam a respeito de Timóteo falavam com muito apreço a ele. Ele era um jovem, mas um jovem muito compromissado com o reino. Outras características que nós podemos destacar de Timóteo é que, primeiro, que ele era jovem, né? A gente vai ver isso em 1 Timóteo 4:12. A gente vai ver que Timóteo era tímido, se a gente for lá para Coríntios, estudar um pouquinho sobre ele. A gente vai ver também que ele tinha saúde fraca, porque Paulo vai fazer referência à saúde de Timóteo. E ele fica ali em Éfeso, ele vai ficar na igreja de Éfeso, ele vai ser o pastor, ele vai cuidar dessa igreja. Nós vimos que Timóteo, ele passa a acompanhar Paulo em suas viagens, ali nas suas andanças, né? E provavelmente substituindo João Marcos. Talvez sim, talvez não, mas substituindo João Marcos. Timóteo era chamado por Paulo como filho na fé. Paulo tinha um carinho muito grande, um carinho de pai mesmo. E talvez, né, Paulo deixa Timóteo ali em Éfeso, talvez até Timóteo quisesse ir com Paulo nas suas viagens missionárias, mas Paulo fala, não, você vai ficar aqui, você vai tomar conta daqui, e Timóteo fica. Timóteo dá um bom testemunho, Timóteo, apesar da idade, apesar da timidez, da saúde fraca, nada disso foi empecilho para que ele realmente fizesse o reino se expandir, para que ele levasse a sério o trabalho, o chamado dele no reino, o chamado que Deus tinha sobre a vida dele. E Paulo foi aquele homem que
designou Timóteo ali para o trabalho. Mas a gente sabe, Paulo vai fazer referências a isso, que na verdade não é Paulo, foi o próprio Deus que escolheu Timóteo para ser o pastor, para ser um grande líder ali na igreja de Éfeso e por toda aquela região ali. Que nós vamos ver referências de Paulo a isso. Então, qual é o nosso pano de fundo aqui? Paulo está escrevendo tanto 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são chamadas de cartas pastorais. São cartas onde Paulo vai dar conselhos a esses homens de Deus, a como procederem, a como a se manterem firmes na fé, mas como agirem. Porque o que estava acontecendo aqui em Éfeso, e vocês vão se lembrar, a gente já estudou em Atos, a gente já viu isso em Efésios, que Éfeso era uma região, né, uma cidade, não só a cidade, uma região toda mesmo, muito idólatra, muito voltada para a mitologia, para fábulas. E Paulo estava um tanto quanto preocupado porque essas fábulas, elas estavam sendo administradas, não acho que fica bom assim, sendo ministradas talvez, muitas pessoas estavam se convertendo e trazendo as suas próprias crenças e tentando inserir essas fábulas, essas coisas que não procedem de Deus no contexto da igreja primitiva. E era isso que Paulo estava falando, tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso não vem de Deus, tem que ficar firme na fé, combater o bom combate, porque essas coisas, esses falsos profetas, eles estão tentando inserir coisas não pertinentes ao reino dentro do reino de Deus. E isso acaba contaminando, isso acaba influenciando as pessoas. Então esse era o pano de fundo aqui para que Paulo escrevesse essa carta a Timóteo, tentando, né, falar da necessidade da oração, da necessidade da adoração. E aqui ele também vai continuar mostrando Jesus como o nosso Salvador e como o nosso mediador. Então, sem mais delongas, a gente sabe mais ou menos que essa carta ela foi escrita por volta do ano 64, 65 depois de Cristo. Então, agora sim, sem mais delongas, bora para Timóteo capítulo 1, para a gente entender um pouquinho o que é que Paulo estava tentando passar para Timóteo aqui ao escrever essa carta. Bom, vem comigo, meninas. Bíblia na mão, como diz Elis. Sua Bíblia tá aí? Abre a Bíblia, acompanha comigo. E é legal isso mesmo, acho muito bom que Elis falou isso. Porque uma coisa é quando eu leio o versículo e vocês só escutam, mas quando vocês escutam e leem ao mesmo tempo, primeiro que dá mais veracidade, né? Realmente está escrito aqui. Claro que a gente tem que entender que às vezes eu estou usando a Almeida Corrigida, vocês estão usando outra, a NVI, então às vezes tem essa diferenciação de linguagem, mas o conteúdo é o mesmo e não muda. Mas dá mais ênfase, dá mais veracidade se você puder acompanhar, me acompanhar lendo a Bíblia, eu acho que fala mais. Os nossos olhos, né? A gente está usando os nossos sentidos, o visual, o auditivo e até o tato, né? Porque eu gosto até de tocar na Bíblia. Então, bora aqui para Timóteo capítulo 1. Então, já no versículo 1, Paulo vai dizer assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Paulo sempre, né, dando credibilidade a quem ele era, reconhecendo que nada do que ele fazia vinha dele mesmo, vinha do próprio Deus. E aí ele vai dar a sua saudação costumeira, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava de viagem, olha só, agora ele vai falar, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecessem ainda em Éfeso. Que foi aquilo que eu falei. Quando Paulo diz, né, roguei, eu te pedi que permanecesse em Éfeso. Então, dá a sensação aqui que talvez Timóteo queria ir com Paulo, que ele queria ir para Macedônia, mas Paulo roga, fala, não, Timóteo, fica aqui, porque você tem um trabalho aqui para fazer. Você tem que ficar aqui para que você possa admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, seu trabalho aqui, Timóteo, é ficar firme aqui em Éfeso, mostrando o evangelho verdadeiro, mostrando a doutrina do evangelho, para que falsas doutrinas não entrem. Então você tem que admoestar. E o que é admoestar? Admoestar é dar um aviso,
é uma repreensão, mas uma repreensão mansa, uma repreensão em forma de aviso mesmo, não é briga, não é bater de frente, é expor, é avisar, olha, isso aqui não tá bom não, isso aqui tá errado, vamos devagar, para. Então essa era a função de Timóteo ali, admoestar essas pessoas acerca dessa falsa doutrina que eles estavam tentando inserir ali no contexto de Éfeso. Para que nem se preocupem com fábulas e genealogias, sem fim, que antes promovam discussão do que é serviço de Deus na fé. Então, para com essa preocupação de fábulas, de genealogia, coisas que não produzem frutos verdadeiros. O que é importante aqui é o serviço de Deus na fé, baseado na fé, na graça, no chamado de Cristo. Nada mais. Aquilo que não vem de Deus, descarta. Ora, o intuito da nossa presente admoestação visa o amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, quando nós cristãs, quando temos que falar com alguém, é em amor e tem que vir, né, do nosso coração puro voltar. Não porque somos puras, porque não somos, mas pelo que nosso relacionamento com Deus, baseado na nossa fé, naquilo que nós aprendemos do próprio Deus. E é isso que Paulo está falando, é isso que eu estou tentando falar com você, Timóteo, te dar esse aviso diante de uma consciência pura, limpa, que eu tenho com Deus. Não porque eu sou bom, mas porque Deus me purifica, a graça dele me salva, me justifica e me transforma. Versículo 6, desviando. Vamos pro 5. Ora, o intuito é a admoestação, visa o amor que procede de Deus, puro consciência de fé, sem hipocrisia. Desviando-se, algumas pessoas dessas coisas perderam-se em lacoicidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então essas pessoas não têm um conhecimento nem mesmo das coisas que elas estão falando, porque se elas tivessem esse conhecimento, elas não falariam nem das coisas de Deus e nem das coisas que elas estão falando. Então, Timóteo, presta atenção aí, presta atenção nessas pessoas, admoesta, fala, explica, traz a verdade sobre a vida delas. Aí ele vai falar sobre a lei, né? Sabemos, porém, que a lei ela é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então ele vai falar, olha, a lei ela se aplica a quem a transgride, né? Como se a gente, por exemplo, não importa se é pequeno ou se é algo grande, né? Se eu passo no sinal vermelho e aí eu transgredi a lei, eu tenho que pagar uma multa por isso. Se eu mato alguém, eu também transgredi a lei. A lei ela é aplicada aos transgressores, mas nós somos filhos do que, meninas? Filhas da graça, estamos debaixo da graça. E essas pessoas estavam aqui tentando aplicar a lei. Lembra que a gente já falou tanto sobre lei, né? Tentando aplicar a lei e esquecendo que nós estamos debaixo da graça. E aí o que ele vai falar? Nós temos que falar sobre segundo o evangelho da glória do Deus bendito, que o próprio Paulo foi encarregado. Aí ele vem falando sobre gratidão. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Paulo sempre tinha um coração voltado para Deus, grato por entender quem ele era, né? O menor dos apóstolos, palavras dele mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Mas aprove a Deus achar Paulo fiel, né? Para que fosse ele, esse homem, esse grande apóstolo que levasse o evangelho ali em toda aquela região. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então Paulo fala, eu que era blasfemador, que era perseguidor, mas eu fazia isso na minha ignorância, eu não sabia, mas eu obtive misericórdia, porque Deus é um Deus de misericórdia. E tudo que Paulo fez antes foi esquecido, porque ele fez na ignorância, da mesma forma nós.
E no versículo 14 ele vai dizer: transbordou a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu acho assim, isso acho bonito, acho bem forte, porque Paulo, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, mas era humilde ainda, que ele entendia que apesar, né, ele deixou tudo para trás, deixou de ser perseguidor, atendeu o chamado de Cristo para ele, mas ele ainda se considerava um grande pecador, que não vinha dele. Ele só conseguia fazer tudo isso mediante a graça de Cristo, porque sem a graça nada seria feito. E eu acho muito interessante porque Paulo, que era Paulo, se considerava ainda um pecador e ele entendia que a graça ela foi suficiente. Então imagina eu e você, nós temos que ter essa consciência que não é na nossa força, não é porque somos boas, né, no caso aqui grupo de mulheres, porque em nós não há bondade, mas é mediante a graça, o amor, a fé de Cristo que veio habitar em nós, né? A graça que nos liberta, que nos justifica e que nos purifica diante de Deus. E aí a nossa vida, né? Lembra a nossa rota que a gente ia por um caminho e quando a gente realmente se submete à vontade de Deus para as nossas vidas, nós mudamos o nosso caminho, claro, que é um processo de aprendizado, de renúncia, de busca, mas a gente embaixo da graça, a gente passa, né, a trilhar um caminho diferente, assim como Paulo. E aqui no versículo 16 ele fala: mas por esta razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Meninas, que eu e você, né, assim como Paulo reconhece que ele foi um grande pecador, mas ele também reconhece que a graça estava sobre ele e que ele servisse de modelo para todos aqueles que crescem, né, para que Jesus fosse exemplificado. E eu sei que muitas vezes, né, nós estamos aqui lendo a Bíblia agora, mas muitas pessoas não leem a Bíblia. Então nós cristãs, nós somos a própria palavra de Deus, nós somos o exemplo maior. Muitas pessoas só vão ler a nossa vida. Se o nosso exemplo for ruim, nós estamos agindo contra o próprio Deus, contra o próprio nosso chamado em Cristo, porque todas aqui já temos o entendimento que somos chamadas para um propósito, ó, trava-língua aqui, para um propósito, que é amar a Deus primeiro, acima de todas as coisas, mas também levar esse amor umas às outras, propagar esse amor. Então que nós, assim como Paulo, né, que teve tantos filhos na fé, Timóteo é um filho na fé de Paulo, é um filho da fé, que nós possamos também, né, que aqui através do Germinar nós possamos criar, né, termos filhas, que eu possa ter filhas na fé, nossa, através desse grupo eu conhecia Jesus, eu mudei o meu caminho, eu mudei a minha rota e outras pessoas vieram. Olha que exemplo bonito que Paulo nos dá e nos chama também a continuar, a sermos exemplos assim como ele foi. Agora aqui no versículo 17 ele vai dizer, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tem até uma música muito linda, né? Ao Deus eterno. Gente, não vou cantar não, tá? Eu já não tenho uma voz muito bonita, não sou cantora, mas então agora rouca, aí a coisa piora. Mas ao Deus eterno, invisível, mais real, a Ele seja dado todo louvor para todo sempre, pelos séculos. Isso significa o quê? Que na eternidade estaremos fazendo isso, louvando eternamente. Agora, para terminar o capítulo, já no versículo 18, ele diz: este é o dever que te encarrego. Ele está falando de Timóteo. Este é o dever que te encarrego, ó filho, né? Que Paulo tratava Timóteo como filho na fé mesmo. Segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate, firmado nelas o bem combate. Então Paulo está falando aqui, novamente, frisando que não foi Paulo que escolheu Timóteo. Já havia
houve profecia sobre a vida de Timóteo, que Timóteo ia ser essa pessoa firme, esse pastor, esse bispo que ia tomar conta de igrejas, que ia levar o evangelho da salvação. Então não era Paulo, que o próprio Deus que escolheu Timóteo. Ele fala, combate firmado nelas, nas profecias que você recebeu. Fica firme, porque você sabe muito bem qual é o seu chamado. Mantendo a fé, boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Muitas pessoas conheceram a Deus, conhecem, estão ouvindo, mas naufragam na fé. É uma fé rasa, uma fé ali que não muda, que não muda a vida, que não muda nem a vida delas e nem a vida de ninguém. E aí ele vai ainda falar aqui, ó. E dentre esses, né, que aqui Paulo está fazendo referência a pessoas que naufragaram na fé ali na igreja de Éfeso, ali naquele contexto. E claro que a gente aplica para as nossas vidas, né? E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Aí vocês podem até estar se perguntando, nossa, mas Paulo agora entregou eles para Satanás? Não, Paulo aqui está fazendo referência a duas pessoas, com certeza havia mais pessoas, mas está fazendo referência a duas pessoas, a dois homens, né, que largaram a fé e começaram a blasfemar a Deus. E o que ele diz? Esse entregar a Satanás não é que, vem Satanás, busca, leva eles. Não é nada disso, não. Simplesmente eu estou deixando que eles mesmos vivam a vida que eles querem, façam o que eles querem e paguem por suas próprias escolhas. Porque aí me lembra de Romanos que o salário do pecado é a morte. Porque quando nós escolhemos estar no pecado, morremos. Gente, estou falando de morte espiritual. Morremos para Deus. Então não é que Paulo está falando... Gente, a gente tem que entender também figura de linguagem, o que é que ele está usando. Vem, Satanás, não é isso. Leva que eu estou te entregando. Não, eles mesmos estão escolhendo o próprio caminho. Entreguei porque eu deixei. Eles estão sendo admoestados, já foi falado com certeza que pessoas já tinham falado com eles e eles optaram ainda por blasfemar a Deus, por continuarem nessas doutrinas que não agradavam a Deus. Então é isso, que eles colham, né, os frutos do que eles estão plantando. Eles mesmos estão cavando a própria sepultura. Vamos colocar numa linguagem mais coloquial e mais atual. Então não é que Paulo está falando, venha, busca, leva, que eu não quero mais saber de vocês, não. Não é nada disso. É simplesmente eles escolheram esse caminho, eles vão colher o que eles plantam. E a gente lembra lá da lei da semeadura? É exatamente isso. Mas hoje a gente termina aqui o capítulo 1 de 1 Timóteo. A gente volta amanhã com 2 Timóteo. Eu espero que nós, ao contrário aqui de Himeneu e Alexandre, não venhamos a blasfemar, não venhamos a nos desviar, né, do propósito de Deus, da sã doutrina, que é o evangelho da verdade, da fé, do amor. Ao contrário, que como nós estudamos lá em Gálatas, estejamos arraigadas, né? Que essa semente germine no nosso coração, cresça, floresça e dê bons frutos. E que eu e você tenhamos muitas filhas e filhos na fé, produzindo 30, 60 por 100, porque nós, filhas da luz, filhas de Deus, somos chamadas para andarmos em comunhão com Ele e expandirmos o reino dele. Amém? Então Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia próspero, abençoado, na presença desse Deus maravilhoso que te ama, me ama e quer caminhar com você sempre até a eternidade, quando finalmente vamos glorificar, engrandecer o nome dele pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém.